Olá, meu nome é Cibele Fernandes Dias e eu sou professora de Direito Constitucional. Nesse curso, nós vamos abordar o tema dos poderes executivo e legislativo. Na aula de hoje, nós vamos começar com o sistema presidencialista de governo. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar os alunos que estão aqui conosco, a Ivone, o Ilamis e a Morgana, que vão assistir às nossas aulas e também vão poder participar desse curso. Quaisquer dúvidas, vocês poderão enviar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É importante, no envio dessas dúvidas, identificar o tema, direito constitucional, poderes executivo e legislativo, e o professora Cibele Fernandes Dias. Na aula de hoje, nós vamos começar com o poder executivo. Nós iniciamos com o sistema presidencialista de governo. Nós vamos tratar das características do presidencialismo e das suas diferenças com o parlamentarismo, a eleição do presidente da República e do vice-presidente, abrangendo a hipótese excepcional da dupla vacância. Também vamos tratar da reeleição e das competências do presidente da República. Finalmente, vamos tratar da incidência do princípio da simetria no tocante aos governadores e aos prefeitos. Vamos iniciar com o título 4 da nossa Constituição. O título 4 se chama da Organização dos Poderes. E no título 4 nós temos 4 capítulos. O capítulo 1, que trata do Poder Legislativo, o capítulo 2, Poder Legislativo, o capítulo 3, Poder Judiciário e o capítulo 4, Funções Essenciais à Justiça. Hoje nós iniciamos pelo capítulo 2 do título 4, a respeito do Poder Executivo, sobre o sistema presidencialista de governo. O sistema de governo tem relação com a forma de relacionamento que se estabelece entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Por causa desse relacionamento entre executivo e legislativo, a doutrina classifica 2 sistemas de governo, o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. Mas quais são as características principais que distinguem o presidencialismo do parlamentarismo? O importante doutrinador do direito constitucional, o professor Canotilho, no seu livro sobre a teoria da Constituição e o direito constitucional, nos ensina que são 3 as características do presidencialismo, contrapostas às 3 características do parlamentarismo. Vamos começar pelo presidencialismo. Para a gente imaginar o sistema presidencialista, nós temos que imaginar o seguinte desenho. Na base, nós temos o povo. No presidencialismo, o povo elege os membros do Poder Legislativo por eleição direta e o povo elege o chefe do Poder Executivo por eleição direta. Então, aqui na base, o povo. Nós podemos fazer aqui um círculo com o Poder Legislativo, a eleição direta dos membros do Poder Legislativo, e um outro círculo com a eleição direta do chefe do Poder Executivo. Daí vem a primeira característica do presidencialismo, a legitimidade popular direta do chefe do Poder Executivo, a legitimidade popular direta do presidente da República. Porque o presidente da República é escolhido diretamente pelo povo,
a relação de confiança que se estabelece no presidencialismo é entre o povo e o presidente da República. Mas qual é o sistema eleitoral que a nossa Constituição define para a eleição direta do presidente da República? O artigo 77 nos dá essa resposta. O artigo 77 da Constituição prevê que o presidente é escolhido pelo sistema eleitoral majoritário em 2 turnos. O que é o sistema eleitoral majoritário em 2 turnos? Vence as eleições o candidato que obtém a maioria absoluta dos votos válidos. Não são computados os votos em branco, não são computados os votos nulos. O presidente da República será eleito junto com o vice-presidente da República. Quem é que pode se candidatar aos cargos de presidente e vice-presidente? Ou seja, quais são os requisitos constitucionais para o exercício dessas 2 funções? O primeiro requisito é a exigência de ser um brasileiro nato. Os cargos de presidente e de vice são privativos dos brasileiros natos. Isso está lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. E qual é a razão? Por que um brasileiro naturalizado não pode ser presidente ou vice-presidente? Nós vamos ver que o presidente da República é chefe de Estado. E na qualidade de chefe de Estado, o presidente da República apresenta a República Federativa do Brasil. Só pode apresentar a República Federativa do Brasil quem é brasileiro nato. Como o vice é o único sucessor do presidente da República, os requisitos para ser presidente são iguais aos requisitos para ser vice-presidente. Portanto, a primeira exigência, ser brasileiro nato. Segunda exigência é idade mínima. A idade mínima de 35 anos. E essa idade mínima tem de ser completada na data da posse e não na data do pleito. Quando é que o presidente e o vice tomam posse? Eles tomam posse no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Isso significa que no dia 1º de janeiro, aquele que for tomar posse como presidente, como vice, tem de ter no mínimo 35 anos. E o terceiro requisito para ser presidente e vice é estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. Ou seja, só pode se candidatar quem não sofreu perda ou não sofreu suspensão de direitos políticos. E aqui nós precisamos abrir um parênteses sobre a questão relativa ao pleno exercício dos direitos políticos. O artigo 15 da Constituição prevê os casos de perda de direitos políticos e os casos de suspensão de direitos políticos. Para se candidatar ao cargo de presidente ou de vice, é necessário não ter perdido direitos políticos ou não estar com seus direitos políticos suspensos. Ou seja, não incidir nas hipóteses do artigo 15 da Constituição. Finalmente, para se candidatar ao cargo de presidente e de vice, é necessário que o candidato preencha as condições gerais de elegibilidade. Essas condições gerais de elegibilidade estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Nós vamos lá para o 14, parágrafo 3º, nós vamos ver as 6 CGEs, as 6 condições
gerais de elegibilidade. Nacionalidade brasileira, que no caso do presidente e do vice é a nacionalidade originária, ser brasileiro nato, o pleno exercício dos direitos políticos, o domicílio eleitoral na circunscrição, no caso do presidente e do vice, como é a circunscrição nacional, o presidente e o vice têm circunscrição em todo o território nacional. Esse domicílio eleitoral pode ser estabelecido em qualquer lugar do país. O alistamento eleitoral, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos. Preenchidos esses requisitos constitucionais, qualquer um pode se candidatar ao cargo de presidente e de vice-presidente. Vamos agora especificar melhor esse sistema eleitoral majoritário em 2 turnos. Vence as eleições o candidato que fizer a maioria absoluta dos votos válidos, não computados os votos em branco e os votos nulos. Se nenhum dos candidatos fizer a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, os 2 candidatos mais votados concorrem no segundo turno. Se antes do segundo turno ocorrer morte, impedimento de qualquer um dos candidatos, será convocado dentre os remanescentes o de maior votação. Vamos dar um exemplo, para deixar bem pessoal. A e B são os 2 candidatos mais votados no primeiro turno. A e B vão para o segundo turno. Se antes do segundo turno ocorrer morte ou impedimento, seja de A, seja de B, será convocado dentre os remanescentes o de maior votação. E se nesse terceiro lugar houver empate, vamos imaginar que nós temos 2 candidatos empatados em terceiro lugar, qual é o critério de desempate previsto no artigo 77? O critério de desempate é a idade. Ou seja, o mais idoso será chamado para concorrer no segundo turno. No segundo turno, nós vamos ter um resultado. Aquele que for vitorioso pela maioria absoluta dos votos válidos terá ganhado as eleições. O artigo 78 da Constituição prevê que o presidente e o vice tomam posse perante o Congresso Nacional no dia 1º de janeiro, o ano seguinte ao ano das eleições. E o presidente e o vice, nesse dia, no dia 1º de janeiro, prestam um compromisso. Prestam um compromisso de defender e cumprir a Constituição perante o Congresso Nacional. Existe prazo para tomar posse? O presidente e o vice têm prazo para tomar posse? Sim, eles têm um prazo previsto no artigo 78, parágrafo único. E que prazo é esse? É o prazo de 10 dias, salvo motivo de força maior. Mas o que acontecerá se o presidente ou o vice não tomarem posse até o dia 10 de janeiro? Qual é a consequência prevista na Constituição? A consequência será a declaração de vacância do cargo. O cargo será declarado vago. Mas é importante ressaltarmos que essa consequência é individual. Se o presidente não tomar posse, se aquele que foi vitorioso nas eleições para presidente não tomar posse até o dia 10 de janeiro, o seu cargo será declarado vago.
Se aquele que venceu as eleições para ser vice-presidente não tomar posse até o dia 10 de janeiro, o seu cargo será declarado vago. E isso nos leva a uma segunda situação. E se o cargo de presidente for declarado vago? Nós temos que tratar no próximo ponto das hipóteses de substituição e de sucessão do presidente da República. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre a substituição e a sucessão? A substituição pressupõe uma situação temporária, o impedimento temporário do presidente da República. O artigo 80 da Constituição prevê quem pode substituir o presidente da República. Vamos lá. Quem são os substitutos do presidente da República? O primeiro substituto é o vice-presidente. Mas, se o vice não puder substituir, será chamado o presidente da Câmara dos Deputados. Por que o presidente da Câmara dos Deputados? Porque a Câmara dos Deputados representa o povo. Como a Câmara dos Deputados representa o povo, o presidente da Câmara é o segundo substituto. Vamos abrir aqui um parênteses e lembrar o seguinte: para ser deputado federal não precisa ser brasileiro nato, mas para ser presidente da Câmara precisa ser brasileiro nato. Lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, nós encontramos os cargos privativos de brasileiros natos. E entre eles está o de ser presidente da Câmara. Qual a razão? A razão é a substituição. Como ele é o segundo substituto, ele tem de ser um brasileiro nato. Terceiro substituto é o presidente do Senado Federal. Pela mesma razão, o presidente do Senado tem de ser um brasileiro nato. Para ser senador, não é necessário ser brasileiro nato. Agora, para ser presidente do Senado, sim, porque ele é o terceiro na linha de substituição. E o quarto substituto do presidente é o presidente do STF, que também é um brasileiro nato. Nós temos que lembrar que o artigo 12, parágrafo 3º, prevê que os 11 ministros do Supremo precisam ser brasileiros natos. Isso se explica em virtude da função precípua do Supremo, que é o de ser o guardião da Constituição. Só pode guardar a Constituição aquele que é brasileiro nato. Logo, são 4 substitutos nessa ordem: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente do STF. Qual é a diferença entre a substituição e a sucessão? A substituição é uma situação temporária. A sucessão pressupõe um impedimento definitivo, ou seja, a sucessão pressupõe que o cargo de presidente ficou vago. E quando é que ocorre a vacância do cargo de presidente? Ocorre em virtude da morte, do falecimento, ou em virtude da renúncia, ou em virtude da cassação do mandato. Se o cargo de presidente ficar vago, o seu sucessor, o único sucessor, é o vice-presidente da República. Mas pode ocorrer que os cargos de presidente e de vice ficam vagos. É o que o STF chama de dupla vacância. O que é a dupla vacância? Os cargos de presidente e de vice ficam vagos.
Diante da dupla vacância, o artigo 81 prevê que deverá ser realizada uma nova eleição, para que nessa nova eleição seja escolhido um novo presidente e um novo vice-presidente. Só que o artigo 81 separa a dupla vacância conforme o momento em que ela acontece. Se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, a solução vai ser uma. Se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, a solução será outra. Por isso, nós precisamos prestar muita atenção quando nós estamos diante de um caso de dupla vacância. Como que será a eleição? Se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, o artigo 81 da Constituição prevê que será realizada uma eleição direta, ou seja, o povo escolherá um novo presidente, um novo vice, no prazo de 90 dias, e aquele que for escolhido pelo povo sucederá o presidente e o vice. O povo escolherá um novo presidente e um novo vice. Mas, se a dupla vacância acontecer nos 2 últimos anos do mandato, não é o povo que escolhe o presidente e o vice. Quem escolhe é o Congresso Nacional. E essa eleição é uma eleição que tem que ocorrer no prazo de 30 dias. Por isso, a palavra-chave aqui na dupla vacância é primeiros anos, 2 primeiros anos do mandato, 2 últimos anos do mandato. Se a dupla vacância se der nos 2 primeiros anos do mandato, o povo, no prazo de 90 dias, escolhe um novo presidente e um novo vice. Se a dupla vacância se der nos 2 últimos anos do mandato, o Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, escolherá um novo presidente e um novo vice. Mas a peculiaridade, isso é muito importante, dessa eleição, seja direta, seja indireta, é que aquele que tomar posse como presidente e como vice não terá mandato de 4 anos. O artigo 82 da Constituição prevê que o mandato do presidente e do vice é de 4 anos. Aqui nós não vamos ter um mandato de 4 anos. Aquele que for eleito só completará o mandato do seu antecessor. Ele não terá um mandato de 4 anos. É um mandato tampão, seja na dupla vacância nos 2 primeiros anos do mandato, seja na dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato. Aquele que for eleito só completará o mandato do seu antecessor. Isso ocorre porque nós não podemos quebrar a legislatura. O presidente e o vice tomam posse no primeiro ano da legislatura. Os deputados e os senadores também tomam posse no primeiro ano da legislatura. Para não quebrar a periodicidade da legislatura, é que o artigo 81 prevê que aquele que for eleito só completará o mandato do seu antecessor. Com isso, nós detalhamos a primeira característica do presidencialismo, que é a legitimidade popular direta do chefe do Poder Executivo. Lembrando que essa característica tem uma exceção, prevista no artigo 81, que trata da dupla vacância que ocorre nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Vamos agora para a segunda característica do presidencialismo.
A segunda característica é a unipessoalidade da chefia do Poder Executivo. O que é a unipessoalidade da chefia do Poder Executivo? A unipessoalidade significa que o presidente da República é o único chefe do Poder Executivo. E ele acumula duas chefias. Ele acumula a chefia de Estado e a chefia de governo. Eu sempre digo que essa é uma marca do presidencialismo. O presidente da República é 2 em 1. Por que ele é 2 em 1? Porque ele é chefe de Estado e chefe de governo. Na qualidade de chefe de Estado, o presidente da República representa a República Federativa do Brasil. Ele preside, ele representa o todo, ele age em nome da nação. Ele é o chefe da nação. Mas, ao mesmo tempo, ele é chefe de governo. Na qualidade de chefe de governo, o presidente age em nome da União. Ele age em nome do governo federal. Ele governa. Nós percebemos, portanto, que no presidencialismo, o presidente da República acumula as duas chefias. A chefia de Estado, agindo em nome do Brasil, e a chefia de governo, agindo em nome da União. Nós precisamos lembrar aqui que o presidente da República partilha a chefia de governo. Ele não partilha a chefia de Estado. A chefia de Estado é una e indivisível. O presidente da República é o único chefe de Estado. Todavia, o presidente partilha a chefia de governo. Por que ocorre esse partilhamento? Em função da nossa forma de Estado. Qual é a nossa forma de Estado? A forma federativa. Em razão da adoção da federação, nós temos no plano da federação 4 entes federados: a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Embora sejam 4 entes federados, a doutrina diz que a nossa federação é trina ou tridimensional. Mas os senhores vão me perguntar, como é que a nossa federação pode ser trina ou tridimensional se são 4 entes federados? Isso ocorre porque tem um ente federado que eu digo, brincando, que é café com leite. Quem que é café com leite, digamos assim? O Distrito Federal, porque ele é equiparado aos estados. Logo, nós contamos União, estados e Distrito Federal e municípios. A Constituição de 88 tornou a Federação Brasileira uma federação trina ou tridimensional, quando reconheceu aos municípios a autonomia política. Antes de 88, a nossa federação era dual ou dualista, porque as constituições anteriores não reconheciam a autonomia política aos municípios. Isso significa que o presidente é o chefe do governo federal, mas a chefia de governo é dividida. Os governadores de estado e o governador do Distrito Federal governam os estados e o Distrito Federal. E os prefeitos são os chefes de governo municipais. Nós temos o presidente como chefe do governo federal, os governadores como chefes dos governos estaduais e do governo distrital e os prefeitos como chefes dos governos municipais.
Por isso, vamos tratar agora dessa característica do presidencialismo, que é a unipessoalidade da chefia do Poder Executivo. O presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Nós vamos trabalhar, portanto, com o artigo 84 da Constituição. O artigo 84 nos traz as competências privativas do presidente da República. E lá no artigo 84, nós vamos encontrar tanto as competências do presidente como chefe de Estado, assim como as competências do presidente como chefe de governo. Vamos dar alguns exemplos de competências do presidente como chefe de Estado. Na condição de chefe de Estado, o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele comanda as Forças Armadas. Isso tem uma razão. As Forças Armadas têm, por competência primordial, a defesa da pátria. O chefe de Estado é quem cuida da unidade do país, da defesa da nação. Por isso ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Também como chefe de Estado, o presidente pode celebrar a paz e declarar a guerra. Tudo que tiver relação com a relação do Brasil com as demais nações estrangeiras será competência do presidente na qualidade de chefe de Estado. Um outro exemplo, a competência do presidente para celebrar tratados internacionais. Quando o presidente celebra um tratado, ele faz isso na condição de chefe de Estado. Também quando o presidente ratifica um tratado, promulga ou publica um tratado. Ele age na qualidade de chefe de Estado. Portanto, como chefe de Estado, o presidente da República age em nome do país. Ele defende a unidade nacional. Ele preserva o país, ele preserva a nação. Já na sua condição de chefe de governo, o presidente age em nome da União. Como chefe de governo, o presidente é o chefe da administração pública federal. Ele exerce a direção superior da administração pública federal com o auxílio dos ministros de Estado, que são os auxiliares imediatos do presidente da República. Também, todas as funções do presidente ligadas ao processo legislativo são funções de chefe de governo. Quando o presidente inicia o processo legislativo, apresenta um projeto de lei. Quando o presidente sanciona ou veta um projeto de lei, quando ele promulga e publica uma lei, quando ele edita medida provisória ou uma lei delegada, ele está exercendo função de chefe de governo. Ele governa, ele comanda uma equipe de políticos que fazem parte do seu governo. O presidente, como chefe de governo, é quem gasta, é quem dirige as políticas públicas no país. Portanto, é ele que vai prestar contas ao Congresso Nacional, porque é ele que define a política interna do país. Logo, no artigo 84, nós visualizamos essa unipessoalidade da chefia do Poder Executivo. Essa capacidade do presidente de ser, ao mesmo tempo, chefe de governo e chefe de Estado. Ainda no artigo 84, nós vamos encontrar um princípio, que é o princípio da indelegabilidade das funções presidenciais. Ou seja,
como regra, as competências privativas são intransferíveis. O presidente não pode transferir as suas competências elencadas no artigo 84. Todavia, esse princípio da indelegabilidade das funções presidenciais é excepcionalizado pelo artigo 84, parágrafo único. O artigo 84, parágrafo único, prevê 3 competências delegáveis. Essas 3 competências delegáveis são delegáveis a quem? Vamos lá. Quem são os delegatários do presidente da República? A quem o presidente pode transferir o exercício dessas 3 competências? Primeiro delegatário são os ministros de Estado. O presidente pode delegar aos ministros de Estado essas 3 competências. Segundo delegatário, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. E o terceiro delegatário é o Advogado-Geral da União, que é o chefe da Advocacia da União. Portanto, essas 3 autoridades, os ministros de Estado, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, podem receber delegação do presidente da República. Mas, quais são as competências que o presidente pode delegar? Essas competências estão previstas no artigo 84, parágrafo único. A primeira é o artigo 84, inciso 6. O presidente pode dispor sobre a organização da administração pública federal por meio de um decreto. E ele, com esse decreto, ao dispor sobre o funcionamento e a organização da administração pública federal, ele não poderá criar aumento de despesa, assim como não poderá criar ou extinguir órgãos públicos. Isso significa que essa competência do 84.6, que é uma competência de chefe de governo, é uma competência limitada pela própria Constituição. O presidente poderá fazer um decreto dispondo sobre a organização da administração pública federal, desde que não importe aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E qual é a razão? Se causar aumento de despesa ou se causar criação ou extinção de órgãos públicos, incide aí o princípio da reserva legal. Uma lei deverá tratar do tema e não o decreto. Ainda no 84.6, nós temos a linha B. O presidente poderá dispor, mediante decreto, sobre a extinção de cargos ou funções, desde que eles estejam vagos. É muito importante a gente sublinhar essa diferença. A criação de cargos depende sempre de lei. A criação de cargos incide o princípio da reserva legal. Agora, a extinção de cargos nem sempre depende de lei. Se o cargo não estiver vago, só por lei ele poderá ser extinto. Agora, se o cargo ou se a função estiverem vagos, eles poderão ser extintos por meio de decreto, que é justamente o decreto do artigo 84, inciso 6. Logo, essa competência administrativa para editar decretos dispondo sobre esses assuntos é uma competência que o presidente pode delegar aos ministros, ao Procurador-Geral da República e também ao Advogado-Geral da União.
Vamos agora para a segunda competência delegável. Ela se encontra no artigo 84, inciso 12 da Constituição, que é a competência para conceder indultos e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos previstos em lei. Essa competência para conceder indultos e comutar penas também é uma competência delegável. E a terceira competência delegável, artigo 84, 25, primeira parte. Muito cuidado, 84, 25, primeira parte. É só a primeira parte que o presidente pode delegar no inciso 25, que é a competência para prover os cargos públicos federais na forma da lei. O que é prover? Prover é preencher. Como é que o presidente provê um cargo público federal? Ele provê nomeando alguém para aquele cargo. Então, essa competência do presidente para prover um cargo público federal, para nomear alguém a um cargo público federal, é uma competência delegável. E importante, o Supremo Tribunal Federal decidiu que dentro do artigo 84, 25, primeira parte, também se encontra a competência para desprover. Quem tem a competência para prover, tem também a competência para desprover. E essa competência para desprover é uma competência delegável. Como é que o presidente desprovê? Através da demissão. Quando ele demite um servidor público federal, ele está desprovendo aquele cargo. Essa competência ele também pode delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Com isso, nós vimos a segunda característica do presidencialismo, a unipessoalidade da chefia do Poder Executivo. Vamos agora para a terceira característica do presidencialismo. Qual é a terceira? A terceira é a independência do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Eles são poderes independentes. O que significa essa independência elencada no artigo 2º da Constituição? O artigo 2º dispõe que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Mas o que é a independência entre legislativo e executivo? Significa que entre eles não há relação de confiança. O presidente é escolhido pelo povo. O presidente não depende da confiança do poder legislativo para ser eleito. O presidente não é eleito pelo poder legislativo. E o presidente também não depende da confiança do poder legislativo para permanecer no seu cargo. Isso significa que no presidencialismo não há dois institutos do parlamentarismo, que são a moção de censura e o voto de desconfiança. No parlamentarismo, o legislativo pode pedir a demissão do governo através da moção de censura e do voto de desconfiança. Como o governo depende da confiança do parlamento, o parlamento pode pedir a demissão do governo caso seja quebrada a relação de confiança. Isso não existe no presidencialismo. O presidente não depende da confiança do legislativo para continuar a ser presidente. O Congresso não pode dar ao presidente uma moção de censura ou um voto de desconfiança. De outro lado,
o Congresso Nacional também não depende da confiança do presidente. Por isso, no presidencialismo, o presidente não pode dissolver o Congresso Nacional. O instituto da dissolução do Congresso não existe nos sistemas presidencialistas de governo. Ou seja, no presidencialismo, legislativo e executivo são poderes independentes. Não há entre eles relação de confiança. O presidente não depende da confiança do Congresso, o Congresso não depende da confiança do presidente. E, para que nós tenhamos uma visão completa do presidencialismo, nós precisamos contrapor cada uma dessas 3 características do presidencialismo com as 3 características do parlamentarismo. Vamos lá. Primeira característica do parlamentarismo: a legitimidade popular indireta dos chefes do poder executivo. Vamos explicar essa legitimidade popular indireta. No parlamentarismo, o que ocorre? Vamos lá. Na base, nós temos o povo. O povo elege os membros do poder legislativo, os membros do parlamento. Mas o parlamento é que vai escolher, por eleição indireta, o chefe de governo, que geralmente é chamado de primeiro-ministro. Mas, ao mesmo tempo, o parlamento também escolhe, por eleição indireta, o chefe de Estado, que geralmente é chamado de presidente da República. Essa estrutura é uma estrutura de uma república parlamentarista. O povo escolhe os membros do parlamento, o parlamento, por eleição indireta, escolhe o primeiro-ministro, o chefe de governo, e escolhe também o chefe de Estado, o presidente da República. Caso se trate de uma monarquia parlamentarista, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da Espanha, o parlamento continuará escolhendo o chefe de governo, o primeiro-ministro, mas o parlamento não escolherá o chefe de Estado. A chefia de Estado será exercida por um rei ou por uma rainha. Portanto, tanto na república parlamentarista quanto na monarquia parlamentarista, é o parlamento que escolhe por eleição indireta o chefe de governo, o primeiro-ministro. Logo, não há legitimidade popular direta, tanto do chefe de governo quanto do chefe de Estado. Segunda característica do parlamentarismo, contraposta à segunda característica do presidencialismo. No parlamentarismo, nós temos uma dualidade da chefia do Poder Executivo. A chefia do Poder Executivo é dividida. Uma autoridade é chefe de governo, o primeiro-ministro, outra autoridade é chefe de Estado, o presidente da República ou o rei ou uma rainha. E, finalmente, a terceira característica do parlamentarismo. No parlamentarismo, parlamento e governo são poderes dependentes. Há uma dependência mútua entre parlamento e governo. Essa dependência mútua significa que entre eles há uma relação de confiança. Quebrada a relação de confiança, o parlamento pode dar uma moção de censura ou um voto de desconfiança ao governo, pedindo a sua demissão, e o governo, recebendo essa moção de censura, esse voto de desconfiança, pode pedir a dissolução do parlamento. Então, eles são poderes casados. Entre eles há uma relação de confiança. Instituto que não há no presidencialismo.
Vamos agora abrir para algumas perguntas dos nossos alunos a respeito desse tema do presidencialismo. Professora, quando é possível a eleição indireta do presidente da República? Quando é possível a eleição indireta do presidente da República? Nós vimos que essa eleição indireta está prevista no artigo 81 da Constituição. Diante da dupla vacância, se os cargos de presidente e de vice ficam vagos nos 2 últimos anos do mandato, quem escolhe um novo presidente e um novo vice é o Congresso numa eleição indireta. Logo, nós vamos encontrar a eleição indireta do presidente na dupla vacância que ocorre nos 2 últimos anos do mandato. Vamos agora para a segunda pergunta. Professora, o presidente da República pode validamente editar decretos autônomos? Essa questão dos decretos autônomos já foi pacificada pela jurisprudência do STF. O STF entende que, como regra, o decreto autônomo é inconstitucional. O decreto autônomo é aquele decreto em que o presidente inova originariamente a ordem jurídica. Ele cria direito novo no decreto autônomo. Por que, como regra, ele é inconstitucional? Porque ele invade, ele usurpa a função do poder legislativo quando ele faz um decreto autônomo. Essa capacidade de inovar originariamente a ordem jurídica é uma capacidade da lei e não do decreto, que é um ato administrativo. Todavia, o Supremo Tribunal Federal entende que, excepcionalmente, o decreto autônomo é válido nas hipóteses do artigo 84.6. Então, 84.6 traz a nossa exceção, aquele decreto autônomo que é válido, que é constitucional, que é autorizado pela Constituição. E nós vimos que essa competência do 84.6, que é uma competência para editar decretos autônomos, é uma competência delegável. Portanto, o decreto autônomo que cria direito novo, que se comporta como ato normativo primário, é válido exclusivamente na hipótese do artigo 84.6, segundo jurisprudência do STF. Muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora dar um resumo do que nós vimos na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vimos as características do presidencialismo, a legitimidade popular direta do presidente da República, a unipessoalidade da chefia do Poder Executivo, o presidente cumulando as funções de chefe de Estado e de chefe de governo, e a independência entre Poder Legislativo e Poder Executivo. Comparadas essas 3 características com as 3 características do parlamentarismo, a legitimidade popular indireta do chefe de governo e do chefe de Estado, a dualidade da chefia de Estado e da chefia de governo e a relação de confiança entre governo e parlamento. Vamos lembrar que as dúvidas podem ser enviadas para saberdireito@stf.jus.br e os vídeos das aulas poderão ser assistidos pelo www.youtube.com/saberdireitoaula. Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula sobre a responsabilidade do presidente da República, no nosso curso sobre Poder Legislativo e Poder Executivo.